Deus, a cada ano, Ele nos oferece uma oportunidade. Todo ano novo é uma oportunidade que Deus nos concede. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13, versos de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu. Vamos ler? Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Deus nos oferece uma oportunidade de produtividade, de frutificação para esse ano 2023. Numa escala de 1 a 10, qual a nota você daria para você na sua performance espiritual, de produtividade espiritual do ano de 2022? Não precisa falar não. Você pode ter tido sucesso em várias áreas da sua vida. Na vida profissional, na vida financeira, na vida de empreendimentos intelectuais. E na sua vida espiritual? O que é que você cresceu? O que é que você desenvolveu? O que é que você frutificou? Como foi a sua produtividade espiritual? E tem muita gente que não gosta de falar sobre esse assunto, mas eu quero meditar com você nesta parábola, porque essa palavra fala de produtividade. E aqui nós temos algumas lições bem simples que eu queria deixar para vocês à luz dessa parábola. Jesus contou essa parábola porque estava havendo uma discussão sobre pecado e castigo. Pecado e castigo, pecado e castigo. E se você observar dos versos de 1 a 5, são citados 2 fatos históricos. Um, quando Pilatos comete um assassinato em massa, e depois quando houve um acidente na Torre de Siloé e 18 pessoas morreram. E como todos nós gostamos de ficar fazendo interpretações de tragédia, de sofrimentos alheios, Jesus então vai contar essa parábola. E ele introduz a parábola dizendo no versículo 5: Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes todos, igualmente o quê? Perecereis. Então, ao invés de você ficar pensando nas tragédias, ao invés de você estar preocupado em interpretar o que está acontecendo com os outros, se é castigo de Deus, se não é castigo de Deus, se é aprovação de Deus, se não é aprovação de Deus, eu quero dizer que há uma coisa muito mais importante que você deve pensar, que é justamente a sua produtividade espiritual, a sua frutificação. E aqui eu quero tirar pelo menos 3 lições dessa parábola contada por Jesus. A primeira delas é que Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Veja no texto, por favor, veja no texto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Algumas lições a gente pode tirar desse versículo. A primeira é que a figueira foi plantada por Deus na vinha dele. E a vinha aqui podia ser chamada a igreja de Deus, o Israel de Deus.
E essa figueira pode ser eu e você, como pode ser os líderes religiosos de Israel. E você sabe que o justo, ele não brota, ele é plantado. O Salmo 1 diz claramente isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos... Pelo contrário, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Então presta atenção. Todos nós fomos plantados pelo Senhor. Todos nós existimos como cristãos, como crentes, para cumprir um propósito de Deus, um projeto de Deus, um plano que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então você não brotou do chão, você foi plantado. Plantado pelo Pai. Em segundo lugar, a figueira, ela estava plantada no centro da vinha. É tão bonito isso, porque Deus, Ele nos coloca em lugares de honra, de privilégio. O fato de eu e você sermos uma figueira plantada por Deus, o fato de nós estarmos ligados a Cristo. Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos tirados do monturo e fomos assentados como filhos do Rei. Nós temos todos os privilégios espirituais que um filho de Deus pode ter. Mas em terceiro lugar, a figueira foi plantada por Deus. A figueira foi plantada num lugar de honra e de privilégio. A figueira tinha totais condições de produzir. Primeiro, porque nós estamos plantados em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em João capítulo 15, Evangelho de João. Uma das doutrinas mais belas das Escrituras, no Novo Testamento, é a doutrina da nossa união com Cristo. Estamos ligados a Cristo. E a figura que é usada aqui é justamente a figura da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou seja, estar aqui significa não somente estar ligado, mas permanecer ligado com o propósito de frutificação, de produção. Então a seiva espiritual que eu e você, nós precisamos, os recursos espirituais, nós temos. Nós somos regenerados, nós somos templos do Espírito Santo, nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos o poder do Espírito Santo disponível para que nós possamos ser produtivos, altamente produtivos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Mas se vocês estão em mim, vocês podem fazer tudo. E aí ele vai colocar isso, por favor, lá no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Um pouco fruto, muito fruto. E assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Então nós somos plantados em solo fértil. Essa figueira que é descrita aqui em Lucas, é uma figueira que já existia há 7 anos. E lá em Levítico há uma descrição que no 4º ano, depois que essa figueira se torna adulta, 4º ano, o fruto daquela produção anual é para Deus. Por isso que ele vem justamente depois do 3º ano. Então, existe da parte de Deus uma expectativa muito grande de que nós sejamos produtivos. Quantos anos você tem de crente, de convertido? Talvez você tenha enfrentado na sua vida pessoal um tempo de deserto, de aridez espiritual.
de desencanto com a fé, desencanto com Deus. Você não ora mais como você orava antigamente, você não vibrava mais com as coisas espirituais como você vibrava antigamente. Você ligou o piloto automático de crente. Você, ao invés de louvar a Deus, você começou a questionar Deus, a duvidar do plano perfeito de Deus, da soberania de Deus, da sabedoria de Deus. Você é um crítico ferrenho da igreja. Você vem para a igreja e você só vê os defeitos da igreja. E você não vê que a igreja, apesar de todos os defeitos, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a noiva de Cristo. Ela está sendo santificada, purificada, para ser apresentada por Ele a Deus, sem mácula, sem ruga, perfeita. Talvez você esteja passando por um deserto espiritual, por uma sequidão espiritual, questionando tudo. Mas o que isso tem acrescentado à sua vida? Então vamos mudar ou não? Vamos virar a página? Será que cai a ficha hoje ou não? O filho pródigo caindo em si. Ele diz, está tudo errado na minha vida. Eu vou voltar. Eu vou voltar. A igreja, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Se você caiu, não é para você ficar prostrado, porque Deus está segurando você pela mão. E não há sofrimento que você tenha passado, luta que você tenha passado, que Deus não possa consolar você, restaurar você, levantar você, curar você. Ele é o Deus da restauração. Às vezes é preciso semear com lágrimas, para colher com alegria, andando e chorando. Mas a nossa esperança é que o nosso Deus é o Deus da restauração. Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Segundo, Deus tem expectativa de produtividade. Ele tem expectativa, sabe por quê? Porque é direito dele. Ele nos criou, ele nos redimiu. Ele, com a sua providência, Ele nos assiste todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele é dono completo da minha vida e da sua vida. Deus tem expectativas de produtividade, porque Ele nos deu todos os recursos para a produção. E Ele sabe de uma coisa. Veja aí, veja no texto, meus irmãos. Versículo 7, por favor. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando o quê? Inutilmente a terra. Preste atenção, porque Deus, Ele faz uma avaliação pesada aqui. Quando a figueira não produz, ela ocupa a terra fértil inutilmente. Ela se alimenta daquela terra, ela se aproveita daquela terra, mas não produz. Deus conhece e sabe que uma figueira que não produz é hipócrita também, porque ela tem folhas, folhas e mais folhas, porque antes do fruto vem as folhas. E um sinal de que a figueira ela é produtiva começa pelas folhas. E aqui é uma hipocrisia, está mentindo. Porque tem folhas, mas não tem fruto. Tem aparência, mas não tem consistência. Deus tem expectativas na nossa vida de produtividade. E quando a gente não produz, nós frustramos a expectativa de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que Deus, nesse novo ano, nos concede uma nova oportunidade. O versículo 8, lê comigo, o que diz? Ele
porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano de 2023, não é isso? Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha o quê? Estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui nós temos algumas lições, porque esse versículo 8, nós temos um intercessor aqui, que é a figura de Jesus Cristo. Ele está intercedendo ao Pai por nós. Ele intercede por nós. Nós temos a figura do Espírito Santo, que nós não sabemos orar como convém, e Ele foi colocado dentro de nós para nos assistir em nossa fraqueza. Nós temos um intercessor na terra, nós temos um intercessor no céu. Nós temos as duas pessoas da Trindade intercedendo por nós. E você sabe disso, que se não for a intercessão de Cristo, a nossa fé já teria se descambado. Foi a intercessão de Cristo que a fé de Pedro não foi destruída por Satanás. É por causa da intercessão de Cristo, é por causa da presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida que nós ainda não somos destruídos. E Ele intercede por nós. Dá uma chance para Arival em 2023, só este ano. Mais um ano. Mas eu acho bonito aqui, que a intercessão é para suspensão temporária do castigo. É um perdão. Não corta esse ano. Espera mais um ano. Suspende a pena. Perdoa o pecado. Dá uma nova chance. Dá uma oportunidade. Mas há uma terceira coisa aqui. Ele diz: eu ainda vou dar umas estratégias. E as estratégias quais são? Escavar ao redor. Significa criar ligações com água para que esses canais venham de fato, novamente, trazer água. Mas não somente isso, vamos adubar também, vamos colocar adubo. E essas duas figuras aqui significam justamente um investimento espiritual na minha vida e na sua vida. Significa que nós colocamos adubo, nós irrigamos a nossa vida espiritual quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós voltamos a fazer culto de adoração, quando a gente começa a servir de novo a Deus, como a gente assume um compromisso com Ele, arrependido daquilo que nós não fizemos ou do que fizemos de errado no ano passado. É simples. Preste atenção. Deus adia, mas não anula. Porque todo ramo que estiver em mim, se não der fruto, cortam. Você não nasceu espiritualmente para ser improdutível, para ocupar um espaço inutilmente. Você foi criado para promover a glória de Deus. Você foi criado para fazer a obra de Deus, ou Deus fazer a obra dele através de você. Deus espera arrependimento ou mudança na nossa vida. Tá certo? Arrependimento, mudança. O que é interessante nesta parábola é que, diferentemente de todas as outras parábolas, principalmente que Lucas registrou, essa parábola não tem conclusão. Quem decide o final da história é o leitor. É você que decide. Sou eu que decidimos. Nós que decidimos. Jesus conta a parábola e diz aí: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás o quê? Cortá-la. Pronto, enterrou. Não disse se ela deu, se não deu. Porque a decisão aqui de querer uma revitalização espiritual é minha e sua. Você quer ser um crente melhor em 2023 do que você foi em 2022? Quem quer aqui, levanta a mão. Então tem que adubar.
Vamos ter que adubar, vamos ter que colocar água, vamos ter que trabalhar a nossa vida. O povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. Vamos conhecer a Deus esse ano. Tá certo?